Hoje já não é mais segredo para ninguém as conhecidas cracolândias, noticiadas todos os dias pelo Brasil. O crack é só uma das várias drogas que entorpecem e provocam alucinações nos usuários, e causam e trazem, é claro, grande sofrimento nas famílias e transtornos para a sociedade brasileira. Em Campinas foram apreendidas pelas polícias civil, militar e guarda municipal em 2013 1.815 quilos de 3 tipos de drogas, 1 tonelada 605 quilos e 21 gramas de maconha, quase 167 quilos de cocaína e aproximadamente 43 quilos de crack. Olá, o programa Ponto de Encontro está entrando no ar e hoje apresenta como tema as drogas, os tipos de substâncias no mercado, consumo, dependência, combate e tratamento. No estúdio, estamos com 2 convidados para o tema. Nelson Ossiri, coordenador de prevenção ao uso de drogas da Secretaria de Assistência Social de Campinas, e Silvia Cazenave, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da PUC Campinas e perita do Instituto de Criminalística. Eu gostaria de inicialmente agradecer a participação de vocês e a presença aqui para a gente discutir o tema. 21 novas drogas foram proibidas pela Anvisa. Eu gostaria que vocês explicassem, não fazem parte das drogas convencionais. O que significa essas 21 novas drogas? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu acho assim que esse tema é um tema bastante amplo, né? Você enumerou várias coisas para a gente conversar aqui. Infelizmente, o tempo é pequeno, então eu vou tentar explicar rapidamente o que significam essas novas 21 substâncias. Na verdade, nós temos essas substâncias sendo detectadas já há algum tempo. Elas são substâncias parecidas com êxtase, parecidas com LSD, então algumas são alucinógenas, outras são estimulantes e perturbadoras, são diversas, são vários grupos, na verdade, e um dos grupos é que foi proscrito agora, ou seja, ele entrou na lista F da portaria 344, que é a que restringe as substâncias que podem ser comercializadas, ou seja, essas substâncias elas estão agora banidas do Brasil, né? Tá. Bom, o que isso significa? Significa que as pessoas que estiverem fazendo uso dessas substâncias estão infringindo a lei. Então, elas serão detidas pela polícia na medida de que elas estão portando, ou estão fazendo uso, ou estão traficando substâncias que foram banidas. Claro que para isso a gente tem que fazer identificação. O grande problema que havia, que tem acontecido nos últimos tempos, é que essas substâncias, toda vez que elas eram apreendidas pela polícia, que elas eram encaminhadas para o laboratório para análise, a gente não tinha um resultado que pudesse ser efetivado. Por quê? Porque eram substâncias permitidas. Então, a Polícia Federal entrou com uma solicitação para a Anvisa e a Anvisa fez uma análise sobre a possibilidade de atender o pedido da Polícia Federal, e essas substâncias foram apreendidas, foram banidas. Então, elas são proscritas hoje, são proibidas. E o que a gente vê é que na verdade, isso já estava sendo comercializado. Por exemplo, um selo de LSD, quando antigamente a gente fazia análise, a gente já detectava a substância LSD, que é a dietilamina do ácido lisérgico. E essa era a única proibida. Nós começamos a fazer análises de selos, então que nas delegacias, ou mesmo as pessoas consumiam e compravam achando que era LSD, e quando a gente fazia análise via que não era. Então, assim, isso passou a ser um problema de saúde. Primeiro que as pessoas estão consumindo coisas que elas não têm sequer noção do que estão consumindo. E a polícia, ao mesmo tempo, quando queria fazer uma ação de apreensão ou de detenção de traficantes, ela tinha problemas porque a substância, na verdade, não era uma substância proibida. Tem outros fatores que a polícia leva em consideração, mas basicamente era isso. Então, foi um grupo de substâncias que entrou no rol, então, das substâncias proibidas. Nelson, qual que é a sua avaliação? Uma vez que, por exemplo, são 21 e agora a possibilidade de que outras passem a ser consumidas e criadas em função de substâncias lícitas. Eu faço das palavras da Silvia as minhas palavras. Acredito que a regulamentação é o melhor caminho, no caso dessas substâncias, até levando em consideração que são drogas que tentaram burlar as drogas ilícitas.
como a Silvia mencionou, drogas com efeito perturbador, né, estimulante, comparadas até com o próprio êxtase e o LSD. Parece que é uma coisa que nunca vai ter fim, né? Então, mas justamente esse é um ponto para a discussão que eu acho importante, né? Porque a gente vai sempre na linha da proibição, né? Isso. E o que acontece é que as pessoas vão buscar outras coisas. Então, você proíbe um rol de substâncias e aparece outro, né? E a gente, na verdade, quem faz análise, né, como é o meu caso, a gente está sempre atrás, porque as substâncias vão surgindo, às vezes algumas delas nem têm um nome, elas são numeradas inicialmente, né? Porque são desconhecidas. Então, existe todo um processo que é necessário de conhecimento, né? Os laboratórios, por exemplo, de perícia, tanto federal como estadual, eles precisam contar com padrões de comparação. Então, quando uma substância tem que ser analisada, a gente precisa de um padrão verdadeiro, conhecido, para poder fazer essa comparação. Sem isso, as nossas análises ficam prejudicadas. E o que acontece? Que você tem um rol de substâncias que, de repente, é proibido e vão surgindo novas substâncias a cada... Enfim, não sei dizer a cada que tempo, mas a todo momento você vê aparecer novas substâncias, né? Essas 21 que foram elencadas agora, a gente tem outras tantas que não estão fazendo parte dessa listagem, mas que também fazem efeitos muito semelhantes. Então, eu acho que vale a gente pensar se a gente está nesse caminho, como é que é esse caminho que a gente está trilhando, né? Porque a proibição ela leva a modificações e leva ao aparecimento de novas substâncias. E, às vezes, até medicamentos são usados, né? Produtos de beleza, né, que podem ser usados, produtos usados no banho, por exemplo, que podem ser usados como droga. Nossa. E essas substâncias vão ser restritas. Então, a partir do momento que elas forem proibidas, outras vão aparecer com certeza. Então, acho que está na hora da gente pensar em fazer, em ter outro tipo de ação que não só esse da proibição, né? Tá. Na sua secretaria, quais as principais drogas que vocês convivem? O que chega lá? Quando nós falamos em drogas, nós devemos lembrar que existem aquelas drogas com fim, né? Aquelas drogas da drogaria, da farmácia, né? Nós temos casos lá de drogas lícitas, né? E drogas ilícitas, desde o álcool até o crack. Hoje, dentro de 304 pessoas, usuários do serviço, que nos procuraram, pediram ajuda, orientação, 99 são dependentes de crack, cocaína, né, e também de álcool. São os poliusuários, né? O perfil do brasileiro hoje mudou muito, ele não é mais usuário de uma única droga. Ah, porque antes era? Antes era mais o álcool, né? O álcool. De repente a cocaína, a própria maconha. E hoje você percebe ele mencionando inúmeras drogas, né? Faz o uso de inúmeras drogas. Então o crack ele está junto com o álcool e também a cocaína. Nunca isolado? Nunca isolado. Sempre está... O cigarro também, é bom lembrar, né? Por se tratar de uma droga legalizada. E menos mal dentro dos prejuízos causados para a sociedade, comparável com o álcool, né? O tabagismo também. Silvia, e vocês lá no Instituto de Criminalística, quais as principais drogas que são apreendidas, que chegam até vocês? Então, as principais drogas continuam sendo as mesmas, né? Maconha em primeiro lugar. Então, embora se fale muito do crack hoje, a maconha ainda é a droga que é mais apreendida, né? Aí a gente tem a cocaína na forma de pó e a cocaína na forma de crack. Então, se a gente somar, né, por exemplo, no ano de 2013... Se a gente somar todas as apreensões que a gente fez análise no laboratório de cocaína em pó e cocaína em crack, elas somam praticamente 50%. Ou seja, os outros 50% são de maconha e uma pequena porcentagem de outras drogas, LSD, êxtase, lança-perfume, solventes, que na verdade lança-perfume quase nem tem mais, né? Mas a gente tem muito outro tipo de solventes, né, que o pessoal chama de pingo, né, que são de clorometano, são inhalantes que fazem o mesmo efeito que um lança-perfume faria. Então, basicamente... Só, desculpa, 50%
dividido, qual que é os 50%? A gente tem basicamente 50% de maconha, ou 49% de maconha, 1% de outras drogas, e somando cocaína na forma de pó e cocaína na forma de crack, nós temos 50%. Né? É que, na verdade, assim, não tem diferença a substância. A questão que implica o efeito de ser diferente, um pouco mais intenso, né, bastante mais intenso, é a forma de uso. Então, a cocaína em pó, ela é cheirada, ela é aspirada via mucosa nasal, né? E a cocaína na forma de crack, ela é inalada, ela é respirada, então é via respiratória. Essa diferença da mesma substância, então a introdução diferente, é que faz com que o efeito seja muito mais intenso e que a pessoa repita com maior frequência a inalação. Né? E aí você tem como consequência um dano num período de tempo menor do que teria com a cocaína em pó, por exemplo. A cocaína você não chegou a falar? Cocaína dentro do ranking lá, a nossa questão da Coordenadoria de Prevenção às Drogas, né, é o uso, né, não é a apreensão, é o uso. Sim. Então, nós colocamos ali o crack, a cocaína, o cigarro e o álcool. Aí você encontra duas drogas legalizadas, listas, que é o álcool e o cigarro. Né? E isso, a gente começa a entrar num outro assunto, que é a questão da legalização. Né? Então eu vejo assim que a legalização, né, ela acaba estimulando o uso. E eu percebo isso junto aos pais, às famílias que procuram a coordenadoria. Muitas das vezes o pai fala, meu filho não usa droga, né? Ele só tem problema com álcool. E ele esquece que o álcool é uma droga legalizada, sem problema nenhum aqueles que podem usar, fazer o uso, né? Mas abre portas para outros tipos de substância. E por tratar de uma droga depressora, a bebida alcoólica, a pessoa rebate com uma droga estimulante. No caso, a cocaína e também o crack. Né? Entendi. Deprime, e drogas baratas. Ela acaba... Tá. Eu quero que você explique um pouco mais do trabalho que é feito na prefeitura, que a gente só falou das substâncias e tal, Silvia, porque eu vou pedir licença para a gente acompanhar a partir de agora, tá? É o depoimento, uma história de superação, na reportagem do Alessandro Azevedo. E essa pessoa que superou tudo isso, ela gosta de ser chamada de TJ. Vamos lá? Eu escolhi esse mundo, sabe, não foi porque me ofereceram, vamos lá que é bom. Infelizmente, eu fiz uma escolha errada. Eu comecei a usar drogas há 17 anos atrás, né? Não foi por causa de amigos, nada, foi porque eu sempre gostei de andar com a turminha do mal, assim, né, que o pessoal fala, na infância. E sempre me relacionando com os mais bagunceiros e tal, isso daí mal sabia eu que ia levar para esse caminho da droga, né? Fumei maconha pela maioria dos anos, aí depois indo em festas, indo em raves, indo em baladas, então eu comecei a consumir as outras drogas como a cocaína, né? O LSD, o êxtase, nosso perfume. Eu só não usei na minha vida o crack, né? Mas eu acredito que se eu espero mais um pouquinho para procurar ajuda, eu também tinha usado o crack. Eu comecei a fazer furtos, eu comecei a assaltar, eu comecei a subtrair coisas das pessoas em assalto mesmo, prejudicar muita gente, né? Comecei a traficar, sabe, ponto de droga, arma, brigas, e me envolvendo cada vez mais na criminalidade. E chegou um momento que eu estava, depois de um bom tempo, eu consegui enxergar o sofrimento da minha família, né, da minha mãe. Quando eu chegava em casa, ver minha mãe a noite inteira acordada, e eu chegar no outro dia de manhã, ela não sabia se ia chegar uma notícia de um filho morto, ou se eu ia chegar machucado ou qualquer outra condição, e ver minha mãe sentada no sofá esperando eu chegar, isso pra mim foi machucando, sabe, foi doendo, né? A família, quanto mais ela puder se fazer presente, ela vai ser um papel fundamental e eu posso dizer, o mais importante para um dependente químico sentir força de poder mudar de vida, de poder melhorar. Hoje eu levo pra minha vida o quê? Eu estou vivendo hoje. Eu vou procurar fazer o meu melhor hoje.
O máximo que eu puder fazer hoje de bom, não só para mim, mas como para todas as pessoas, eu vou fazer. E amanhã eu vou tentar fazer do meu dia de amanhã bem melhor do que eu fui hoje. E assim é um método que eu adotei na minha vida e é o que vem funcionando, vivendo um dia de cada vez. Nelson, a partir desse depoimento do TJ, como é feito esse trabalho na Prefeitura? Como que ele funciona? O trabalho, né, junto à Coordenadoria de Prevenção às Drogas da Prefeitura Municipal de Campinas, é uma parceria, né, do Governo do Estado com a Prefeitura Municipal de Campinas. Trata-se da política Cartão Recomeço, que é um cofinanciamento de R$ 1.350 destinado à entidade, no caso a instituição do Padre Haroldo, que é a entidade hoje cadastrada. E nós acolhemos esse dependente químico, como também os seus familiares, passamos ele por um setor de triagem, onde vai fazer algumas avaliações, inclusive psicológica também. Ele faz, junto à rede de saúde do município, a realização de alguns exames, vem com o clínico geral, autorizando, né, a entrada dele, a inserção dele junto a uma comunidade terapêutica. Assim ele realiza via biometria, né, todo o cadastro junto ao sistema do programa Recomeço e inicia o tratamento na instituição do Padre Haroldo. Essa verba de R$ 1.350 não passa pela mão do dependente químico e nem pela mão da família. Então é destinada exclusivamente para o tratamento do dependente que aceita o tratamento, né? É aquele maior de 18 anos que aceita de forma voluntária, né, e que seja de Campinas. Tá. Qual que é a sua avaliação, já entrando nesse aspecto do combate aí, você disse que não gosta do termo, inclusive, mas assim, desse tipo de internação. Quando a pessoa já está no estágio desse, a exemplo desse TJ que, querendo ou não, ele está sendo um dia após o outro, mas um dia de cada vez, mas ele está superando. Não, claro, só para a gente retomar um pouquinho. Isso. Por que eu falei a questão do combate? Primeiro porque a gente vem nessa linha de combate à droga há muitos anos e a gente está vendo que, na verdade, o que isso acarretou em termos de prevenção ou de recuperação não reflete naquilo que é necessário, né? Mas por que não reflete? Porque quando você fala de combate, você está se dirigindo à substância. O combate é em relação à substância. E, na verdade, a gente prefere usar um termo que seja voltado para a pessoa e não para a substância. Porque aí a gente volta naquela questão anterior. Ou seja, substâncias são proibidas, as substâncias vão mudando, né, com o passar do tempo, ou com a nova síntese, por exemplo, de substâncias novas. Então, não é a substância que é o foco é a pessoa. A pessoa mesmo. É a pessoa. Então, acho que essa é uma importância que a gente tem que dar. Por isso que eu disse anteriormente que o termo combate a gente já nem usa mais. Com relação à internação, obviamente que haverá casos em que há necessidade de internação. O que eu acho é que a gente está pensando pouco em outras estratégias, em outros recursos que estão disponíveis e que a gente não faz uso, né? Ou que pelo menos a sociedade não entende que possa ser usado, ou que às vezes até tem um certo preconceito com relação em função do nome, né? Mas, na verdade, a redução de danos é um programa excelente que faz uma abordagem às pessoas que fazem uso compulsivo de substância psicoativa. Nesse contato, pode fazer uma ação de saúde com essa pessoa e essa ação de saúde vai trazendo dignidade de novo ao usuário e aí você tem um processo de recuperação. Então, mesmo que ele pense que ele não quer sair, não quer parar de usar a droga, o programa de redução de danos, por exemplo, ele não julga e não condena, mas ele está ali para fazer uma assistência, para auxiliar, para recuperar a dignidade daquele cidadão que está numa situação de enfermidade com relação à dependência e que está precisando de assistência, né? Então, o que eu acho é que, embora a internação ela seja necessária, e aí ela tem que passar por uma avaliação médica, ela não pode ser uma coisa determinada apenas, né? Então, a questão de se ter uma avaliação médica, uma recomendação clínica para isso, em alguns casos, realmente, a gente não tem outro recurso, vai ter que fazer. Uma coisa é fundamental, para a pessoa ter algum resultado, que eles já são difíceis, né? O Nelson deve saber que as pessoas, às vezes, são internadas várias vezes, elas são internadas, elas se recuperam durante um tempo,
permanecem sem usar a substância e depois recaem, né? O pessoal usa esse termo. Elas voltam a consumir de novo. São internadas novamente. Então, esse processo de internação, retorno ao uso, ele acontece várias vezes, né? Mesmo a pessoa querendo, você imagina quando ela não tem interesse. Então, você acaba fazendo um tratamento e a pessoa, assim que ela sai de lá, ela volta a usar. Por isso que a gente acha que a gente deve começar a se pensar, pelo menos, ou a cidade tem que pensar em usar outras estratégias que tem disponíveis por aí já com algum resultado eficaz comprovado. Eu volto a falar dessas estratégias com você. Nelson, como é que eles chegam até esse programa de vocês? O fluxo pode ser espontâneo, procurar pela Coordenadoria de Prevenção às Drogas, né, que fica na rua Barreto Leme, 1550, no centro, ao lado da prefeitura. Tem que lá mesmo, né? É porta aberta, né? Tá. A pessoa pode nos procurar, vai ter todo o amparo de uma equipe multidisciplinar, onde nós vamos estar orientando o dependente químico, encaminhando, se for o caso, para tratamento. Isso que a Silvia mencionou realmente tem sentido. Não existe receita hoje para tratar, e para nós, especialistas em dependência química, o maior desafio é encontrar o tratamento para o dependente do crack, em especial. A gente sabe que é uma droga mais devastadora, vicia mais rápido, porque o seu efeito de prazer, de bem-estar é curto, né? Então, quanto mais rápido é o efeito da droga, mais chance de viciar. E nós estamos enfrentando isso, queira ou não, é visível, é fato, né? As pessoas estão ficando em situação de rua, mas nós temos que considerar essa política do cartão recomeço como referência, né? É a primeira vez hoje no Brasil que um dependente químico pode procurar um serviço, né, de livre e espontânea vontade e ele determinar se ele quer ou não quer, se ele precisa ou não de tratamento. Aí é que tá, ô Nelson, o que motiva essas pessoas a chegarem até vocês Eu pela acho- sua própria experiência lá? Eu acho que muitas Que é vezes difícil, né? aquilo que a Silvia falou, muitos ali que já foram internados 4, 5 vezes, tiveram a recaída, e quando tem um despertar, uma vontade mesmo, ele enfrenta todos os desafios. Ele aguarda, por exemplo, a rede de saúde 2, 3 meses um resultado de um exame. É mesmo? Ele consegue ir num posto de saúde que às vezes o médico não está presente e aguardar o médico voltar. Então a força de vontade dele, o querer, né, acaba prevalecendo. Então nessa quinta, sexta internação junto a uma comunidade terapêutica, ele acaba tendo resultado. Então a recaída nós temos que entender que faz parte do processo, faz parte do tratamento. Eu conheço inúmeros casos de dependentes que já foram internados até mais de 16 vezes e hoje estão limpos. 16 vezes e hoje estão limpos. A gente acha que já Tem um não teria momento. mais conserto, né? A comunidade terapêutica, é bom deixar claro, que não é ela que vai resolver a situação, né, diante de uma doença que não tem cura, que é a dependência química. É uma doença crônica, ela tem que ser tratada todos os dias, né? Então esse dependente acaba tendo um amparo e consegue assim a sua ressocialização e ter uma vida normal, com dignidade e, lógico, sendo amparado depois para evitar a recaída, a prevenção da recaída. Vamos então já começar a encerrar o programa aqui com a questão da prevenção. Que tipo de estratégia você acha que deveria ser adotada para não se chegar a essa situação que tem que já pegar a pessoa totalmente viciada? Não, então, esse é um ponto importante mesmo, né? Porque, embora, por exemplo, o Nelson tenha dito de algumas pessoas, ou uma pessoa que ele conhece que foi 16 vezes, Nossa. né? Na verdade, o que a gente tem é que para quem está dependente, para quem tem, né, essa patologia, é muito difícil mesmo a recuperação. Então, a gente tem uma taxa baixa de recuperação. Então, se você pensar na dificuldade que é esse tratamento, então a melhor coisa que a gente pode pensar em fazer é trabalhar com prevenção. É que prevenção é um processo de longuíssimo prazo. Você começa a fazer, você faz, por exemplo, se o tabaco hoje diminuiu em termos de consumo per capita, né, ele diminuiu, é porque nós temos aí 30, 40 anos de prevenção em cima do tabaco, né? Então, assim, a gente precisa fazer prevenção e, para mim, o fundamental na prevenção é a educação. Não é educação no sentido de só informar sobre drogas, né? Então, por exemplo, eu não acho que resolve você, ou eu
que sou especialista em drogas, ir numa escola fazer uma palestra sobre isso. Não acho que é isso que resolve. Mas a educação é a convivência com a possibilidade da pessoa aprender a escolher, né, qual é o caminho que ela quer e não optar por o uso de uma substância psicoativa, qualquer que seja ela, lícita ou ilícita. Né? Então, eu acho que a gente tinha que trabalhar a prevenção no sentido de orientar as crianças desde sempre, de trazer para a sociedade maneiras em que as pessoas possam ter prazer, ter lazer, ter atividades outras, né? A gente vê de vez em quando as crianças, os jovens, numa praça com música e fazendo o quê? Que tipo de atividade, né? O que a gente dá em troca, né? Como é que eles podem ter uma vida mais saudável? Eu nem queria usar esse termo, né? Mas a questão não é esporte só, né? Não é se alimentar adequadamente, mas é ter recursos de diversão, de cultura, de lazer, entendeu? E eu acho que isso é prevenção. Então não é só falar de droga, é dar toda uma estrutura. E tem alguns lugares que já estão pensando em fazer isso, né? Existem cidades que já trabalham nessa linha. Né? Existe alguma perspectiva, Nelson? Eu acredito na prevenção dessa forma também, né? Eu acho que, um pouco contrário da Silvia, as palestras educativas, ela acaba sim ajudando, porque eu, por exemplo, nunca recebi uma palestra na escola durante meu tempo de escola. Eu fui assistir a primeira palestra de drogas quando eu realizei a minha primeira palestra, para vocês terem uma ideia, e devido a um problema que eu tive na família. Então eu acho assim, os jovens que vivem esses fatores de risco, eles precisam sim dos fatores de proteção. Eu acredito muito que os políticos hoje estão pensando não só ficar abordando o tema drogas, que a droga é uma droga, os malefícios dela, mas também colocando os fatores de proteção, que é o esporte, que é a cultura, né? A praça em ordem no bairro do menos favorecido, né? Para que ele possa ter algo que substitua a tentação, que é o tráfico. O tráfico, ele oferece tudo que o pai e a mãe não podem dar para um menino de 12, de 13, 14 anos de idade. Então, é muito mais fácil ele acabar se envolvendo. Eu vejo assim que nós estamos caminhando. O Brasil, ele teve um azar terrível junto aos vizinhos, né, os nossos países vizinhos, que todos produzem droga, né, todos trabalham a legalização, e nós, graças a Deus, ainda estamos lutando para regulamentar duas drogas que, na verdade, não são regulamentadas, que é o álcool e o cigarro. Nós sabemos disso, né? Tá no papel, está na lei, mas nós estamos vendo pessoas embriagadas dirigindo, nós estamos vendo venda de bebida para menor, então isso não é regulamentação. Então acho que a partir do momento que regulamentar essas drogas e ir para a guerra mesmo contra o tráfico de drogas, com uma estratégia política para combater o narcotráfico, pelo menos junto às nossas fronteiras, que por sinal é grande, tanto terrestre quanto marítima, né? Nós vamos ter um Brasil com menos droga, um Brasil pensando um pouco mais na vida, que é o nosso maior patrimônio. Tá certo. Professora Silvia, Nelson, agradeço a participação de vocês aqui e todas essas informações que vocês passaram. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!